Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao quarto vídeo dessa série sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Eu sou o Joaquim, sou professor do Laboratório Didático de Química, o LADQUIM, e lotado no Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa sequência de vídeos, que tem como público-alvo professores de ensino médio e alunos de licenciatura em Química, nós discutiremos a construção dos nomes dos compostos orgânicos. Nos vídeos anteriores, discutimos aspectos gerais das regras vigentes, publicadas pelo IUPAC em 2014, e também a nomenclatura de alcanos, alcenos e alcinos. Se você ainda não assistiu, vai lá antes de ver esse aqui. Nesse vídeo, nós discutiremos a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Porém, o que são hidrocarbonetos aromáticos? Primeiro, nada de sair cheirando frascos com esses compostos achando que o cheiro será agradável. Embora historicamente o termo esteja associado a substâncias com odores doces ou agradáveis, já superamos essa posição. Hoje, entende-se que os hidrocarbonetos aromáticos, também chamados de arenos, são aqueles que apresentam a propriedade denominada aromaticidade, que é associada a uma estabilidade aumentada desses compostos em relação aos alcenos. Essa propriedade está diretamente relacionada aos níveis de energia dos orbitais moleculares ocupados desses compostos. Claro, isso se estivermos tratando as ligações pelo modelo da Thom, ou teoria dos orbitais moleculares. Sempre é importante deixar claro de que modelo estamos falando. E, novamente, qual a importância de falarmos sobre compostos aromáticos no ensino médio? Ora, vários compostos de grande importância econômica possuem anéis aromáticos, como diversos fármacos e polímeros. Entretanto, vamos focar em um composto com anéis aromáticos e que tem uma história muito peculiar, a malveína. Essa substância foi o primeiro corante sintético, obtido por Sir William Perkin durante seus estudos da síntese de compostos antimalariais. A malveína, por ter uma coloração difícil de ser obtida com corantes naturais, provocou uma grande revolução na moda e fez com que a cor lilás, ou mauve, se tornasse um símbolo da época vitoriana e da Revolução Industrial. A sua síntese deu início a um ramo da indústria química, a de corantes, e que levou a tensões comerciais entre o Reino Unido e a Alemanha, que acabou desempenhando um papel relevante na Primeira Guerra Mundial. Não é de hoje que os países entram em guerra por disputa de mercados de produtos químicos. Isso nos leva a uma reflexão sobre a importância de trabalharmos a história da química nas aulas do ensino médio. Mas cuidado, não falo aqui de apresentar fatos históricos como curiosidade, mas de entender como os conceitos da química foram e continuam sendo construídos historicamente. Uma forma de trabalhar com a história da química é apresentar aos alunos alguns experimentos históricos, levando as ideias envolvidas e mostrando os resultados obtidos, trabalhando com os alunos a análise dos mesmos e refletindo sobre o processo de elaboração de hipóteses e de teorias. Afinal, a teoria histórico-cultural, cujo expoente é Vygotsky, nos diz que o conhecimento escolar é gerado ao revisitarmos os processos históricos de elaboração do conhecimento científico. Como não amar Vygotsky, não é mesmo? Vamos agora entender a construção dos pins dos hidrocarbonetos aromáticos. Primeiro, vamos observar as estruturas que estão aí na tela. Esses compostos aromáticos são muito comuns nos livros de ensino médio e uma característica comum deles é que os três têm seus nomes retidos. O benzeno é o hidrocarboneto aromático com 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, e com 6 elétrons no sistema π deslocalizado. O tolueno é o hidrocarboneto em que um dos átomos de hidrogênio foi substituído por uma metila, e nos chilenos, 2 átomos de hidrogênio foram substituídos por metilas. Temos 3 chilenos, que se diferenciam pela posição relativa das metilas. Esse que está na tela é o 1,2 chileno, porque as metilas estão em carbonos vizinhos.
Os demais são o 1,3-xileno e o 1,4-xileno. Posso dizer que os pins são orto, meta e para-xileno? Não. Não se utilizam esses termos na construção de pins, ou preferred pack names. Ah, posso substituir o nome xileno por dimetilbenzeno ou por metiltolueno? Também não. O xileno tem nome próprio, que nem eu e você, então não pode trocar por outro não. Agora, vamos olhar outro tipo de compostos aromáticos, os hidrocarbonetos policíclicos, em que temos anéis aromáticos fundidos. Os HPAs, ou hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são compostos de grande importância ambiental e na área da saúde humana, pois vários deles têm propriedades mutagênicas e que podem levar a neoplasias. 3 dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos mais comuns são o naftaleno, o antraceno e o fenantreno. É preciso tomar cuidado com a numeração deles. No caso do naftaleno, o carbono 1 sempre será um carbono vizinho à junção de anel. E uma vez definido, temos que numerar sequencialmente os carbonos do anel onde ele se encontra, e só depois numerar o outro anel. Já o antraceno e o fenantreno têm numeração própria, fixa. Os carbonos de junção de anel não são numerados, e há uma forma específica de se referenciar a eles. Por exemplo, no naftaleno, os carbonos de junção de anel são designados como 4A e 8A. Depois de vermos os hidrocarbonetos aromáticos com nomes retidos, vamos estudar a construção de nomes sistemáticos. Olha esse primeiro exemplo. Nessa estrutura, podemos ver que a cadeia principal é a do benzeno, a qual temos ligado uma cadeia lateral. Para dar nome a essa cadeia lateral, temos que dar o nome do hidrocarboneto correspondente a essa cadeia, que será então metilciclopentano. Substituindo o sufixo ano por ila, temos que essa cadeia lateral se chama metilciclopentila. O que está faltando? Temos que indicar em qual posição da cadeia ciclopentila está ligada a metila. Ora, lembre que temos que dar o menor número possível para o carbono da cadeia lateral que está ligado à cadeia principal. Como a cadeia é cíclica, o menor número que posso dar a ele é 1. Com isso, o carbono vizinho, que é onde está ligada a metila, será o carbono 2. Então, essa cadeia lateral se chamará 2-metilciclopentila. O PIN, então, para essa estrutura é 2-metilciclopentilbenzeno. Vamos a outro exemplo, agora com um sistema policíclico. A cadeia principal é a do naftaleno, com seus 10 átomos de carbono. Ligada a ela, temos uma metila, que está localizada em um carbono vizinho à junção dos anéis, não é mesmo? Então, esse carbono será numerado como sendo carbono 1, e o PIN desse composto é 1-metilnaftaleno. Posso chamar de alfa-metilnaftaleno? Você pode até chamar um táxi, mas o PIN desse composto é 1-metilnaftaleno. Termos como alfa e beta não são utilizados na construção de PINs. Vamos olhar outra estrutura derivada do naftaleno? Esse aí é bem semelhante ao anterior, não é? Temos a cadeia principal do naftaleno com uma cadeia lateral na posição 1. Qual o nome dessa cadeia lateral? Já vimos no vídeo sobre alcanos que ela se chama benzila. Então, o PIN para essa estrutura é 1-benzilnaftaleno. Que tal fazer um exercício? Olha essa estrutura, pause o vídeo e tente construir o PIN. E aí, conseguiu? Vamos ver como fica. Bem, a cadeia principal é a do naftaleno, certo? A ela temos ligadas uma etila, 2 metilas e uma 3-metilfenila. O que temos que fazer? Ordenar o nome das cadeias laterais na frente do nome da cadeia principal. Então, teremos etil, dimetil, 3-metilfenil, naftaleno.
Agora, temos que numerar a cadeia principal. Temos duas possibilidades de carbono 1, o que está ligado à etila e o ligado à metila. Vejamos como ficam as numerações nos dois casos. No primeiro, teremos cadeias laterais nas posições 1, 3, 5 e 7. E no outro, 1, 3, 5 e 7 também. Nesse caso, como os números atribuídos às cadeias são idênticos nas duas opções, escolhemos o que dá o menor número para a cadeia lateral que aparece primeiro no PIN. Portanto, o carbono 1 será aquele onde a etila está ligada, e com isso o PIN será 1-etil, 3,5-dimetil, 7,3-metilfenil, naftaleno. Ufa! Dá para piorar? Dá sim. Vamos fazer mais um exercício. Esse é para fechar a discussão de nomenclatura de hidrocarbonetos. Pause o vídeo e tente construir o PIN. Já voltou? Foi fácil? Então, a cadeia principal é a do benzeno, e nela temos ligadas duas etilas e uma outra cadeia com 7 átomos de carbono. Vamos dar nome a ela? Primeiro, temos que construir o PIN do hidrocarboneto correspondente. Nesse hidrocarboneto, a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, portanto, pentano, e com duas metilas na posição 2, ou seja, o PIN será 2,2-dimetilpentano. Como essa ramificação se liga à cadeia principal por um carbono terminal, vamos substituir o sufixo -ano por -ila. Então, o nome dessa cadeia lateral será 2,2-dimetilpentila. Veja que a numeração das metilas não mudou, porque o carbono 1 da cadeia lateral é o mesmo carbono 1 do hidrocarboneto correspondente. Agora que já sabemos o nome das cadeias laterais, vamos arrumá-los na frente do nome da cadeia principal, em ordem alfabética. 2,2-dimetilpentil, dietil, benzeno. Ué, aqui dimetil vem antes de dietil? Sim, porque esses dois termos di são diferentes. O que antecede o termo etil não faz parte do nome da cadeia lateral. Ele só representa que há duas cadeias desse mesmo tipo. Já em 2,2-dimetilpentil, o di faz parte do nome da cadeia lateral. Então, deve ser considerado na hora de colocar esses nomes em ordem alfabética. Entendido? O que está faltando? Numerar a cadeia principal. Como precisamos dar o menor número para a maior quantidade de cadeias laterais, temos que definir como carbono 1 o carbono ao qual está ligada a etila em posição para a cadeia 2,2-dimetilpentila. Assim, o PIN será 4,2,2-dimetilpentil, 1,2-dietil, Acabamos! É isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistirem. Na descrição do vídeo, deixei uma listagem com as fontes das imagens utilizadas nesse vídeo. No próximo, começaremos a falar sobre a construção dos PINs de compostos orgânicos funcionalizados. Ah, não deixe de curtir o vídeo e de conhecer as páginas do Ladkin no Facebook e no Instagram. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!